projeto aí. Então, pessoal, se tratando de relacionamentos, nós vamos criar um novo projeto, tá? Esse projeto aqui ele vai se chamar relacionamento. Relacionamento. Tá? Em cima desse relacionamento aqui, nós vamos criar algumas classes, tá? Bom, então aqui no exemplo nós temos a classe jogador e a classe time, tá? Então a primeira coisa que nós vamos criar aí é o jogador. Então vou criar aqui uma nova classe, tá? Adicionar projeto. Opa! Adicionar novo item. É uma classe Visual C Sharp. Vamos chamar de jogador. Tá? Oxi. Vamos clicar aqui dentro do projeto, relacionamento, adicionar, novo item, classe. Jogador. Bom, o jogador ele tem, tá? Vamos ver aqui. Ele tem um nome e uma idade, tá? Então, private, int, idade, private, string, nome, tá? Vamos criar aqui os getters, etc. Ou vamos deixar como público mesmo, né? Só para, tá? Só para a gente fazer o exemplo aí, tá? Público, tá joia. Agora nós vamos criar outra classe, tá? Que é a classe time, né? Time, tá? Bom, o que que esse time aí tem, tá? Bom, o time, pessoal, ele vai ter o quê? Public jogador J1, jogador J2, J3, J4 e J5, tá? Tá? Perfeito. Eu acho interessante a gente criar aqui um construtor para ambos, né? Então vem aqui, gerar construtor, já gera com a idade com o nome, tá? E o time também, tá? Então o time ele vai ter aqui um construtor também. Já passa aí os 5 jogadores, tá? Então, o que que é esse relacionamento, pessoal? O relacionamento nada mais é do que, para eu criar uma classe, eu posso criar atributos e métodos. Nós já estamos aí bem cientes disso, né? Atributos. Os atributos, eles têm os seus tipos, né? Então, por exemplo, o jogador, ele tem uma idade do tipo inteiro e um nome do tipo string, que é texto, né? Porém, quando eu vou montar um time, o meu time ele é formado por jogadores, tá? Então, nada mais do que eu tenho uma variável, tá? O tipo da minha variável é do tipo jogador. Então, quando eu tenho uma variável do tipo jogador dentro do meu time, significa que nós temos um relacionamento aí, tá? Que é aquele relacionamento de agregação que nós falamos, tá? O jogador existe e o time também existe, tá? O jogador, se ele não estiver em nenhum time, ele ainda existe? Sim, ele existe, tá? Então, beleza. Então, agora, na hora do programa, o que, que nós vamos fazer, tá? No programa principal aqui, nós vamos criar alguns jogadores, tá? Então, o jogador J1 é igual a new jogador, tá? Preciso passar uma idade ali, 23, e um nome, Hélio, tá?
Chamei aí, Hélio. Vamos criar agora o jogador 2. Tá? Jogador 2 vai ser o Oscar, com 29 anos. Jogador 3, 28 anos. É o Rubinho. Jogador 4, Marcelinho. Marcelinho já é mais velho. E vamos criar o jogador 5, tá? Jogador 5, vamos fazer ele novo, né? Gilson. Beleza. Então aqui nós criamos 5 instâncias de objetos, né? Do tipo jogador. Agora nós podemos criar um time, né? Que time que é esse? Aí é a seleção. É igual a new time, tá? O que o new time espera? Ele espera 5 jogadores. Então, J1, J2, J3, J4 e J5, tá? No próprio construtor do time, ele espera, tá? Ele espera que se tenham jogadores, tá? Mas e aí, professor, e esse relacionamento aí? O que a gente pode fazer com ele? O relacionamento ele é super interessante pelo seguinte: eu posso mandar imprimir, tá? Dentro da seleção, olha aí que legal, olha. Vou colocar aqui, nome do jogador 1, tá? Olha que interessante. 2 pontos, mais J1 ponto nome, né? Vamos validar aqui se até agora tudo foi feito ok. Nome do jogador 1, Hélio, tá? Porém, pessoal, aqui qual que é a maior importância de um relacionamento, tá? A maior importância de um relacionamento vai ser a capacidade. Deixa eu ver se aqui dentro do time eu coloquei como público, tá? Então, professor, acho que é lá na hora de mostrar a variável lá, ó. Na hora de imprimir. Acho que faltou a chave lá, a chave, o zero e tal. Não, tá certo. Rodou. Rodou? Rodou. É que eu pensei que tinha que colocar a chave ali também, a chave e o zerinho ali na frente Aqui? dos pontos. Na frente dos 2 pontos ali. Aqui não. A chave e tal, o zero. É sempre o mais, né? Para eu concatenar a string com a variável. Tá, entendi. Tá? Pensei que... Então vamos lá, galera. Eu posso acessar aqui direto pelo nome, né? Mas outra forma que eu tenho de acessar isso aí, tá? Right line. Então, olha, nome do jogador, tá? Vou colocar aqui padrão, ó, jogador 1, tá? Jogador 2, tá? Como que eu poderia fazer? Eu tenho a seleção, não tenho? Então, eu coloco seleção. O que é a seleção? É o meu time, tá? Dentro da seleção, eu tenho o jogador 2, J2. E dentro do jogador 2 eu tenho um nome, tá? Então, assim, essa é a maior importância, tá? A maior facilidade que nós temos se tratando de relacionamentos, tá? Então, se um time ele tem 5 jogadores, se eu tenho o meu objeto de time e dentro dele tem um jogador, eu consigo acessar as informações de um jogador, tá? Aí poderia criar outros objetos ainda, para a gente deixar um pouco mais complexo, tá? Vamos ver se isso aqui vai rodar? Então, se dentro da seleção, olha lá que legal, ó, seleção.j1. Então, eu acesso a seleção, dentro da seleção eu acesso o jogador 1, dentro do jogador 1 eu acesso o nome. Vamos rodar aqui para ver. Tá lá. Nome do jogador 1, Hélio. Nome do jogador 2, Oscar. Olha aí que interessante. Poderíamos problematizar um pouco mais? Poderíamos, pessoal. Poderíamos sim. Como? Vamos criar aqui mais um item, tá? Qual que vai ser o nome dessa classe? Essa classe vai ser campeonato, tá? O que o campeonato vai ter? O campeonato vai ter vamos deixar público, né? Público, time T1, public, time T2, tá?
Só a título de exemplo, tá? Vamos criar aqui o construtor. Beleza, criei o construtor, tá? Então aí ficou a minha classe, tá? Olha, o campeonato, tá? Aqui no programa, então eu criei, primeiro de tudo aqui, tá? O time e a seleção. Agora, o que eu quero criar? Eu quero criar outro time, né? Então eu preciso vir aqui, tá? Dentro ainda da classe, claro. Agora eu vou chamar de quê? De H, tá? Então vou mudar o nome aqui para H. Vai ser H1, H2, H3, H4, H5. A seleção eu vou chamar de adversário, tá? E vou adicionar aqui os Hs, tá? H1, H2, H3, H4, H5. Por que o H? Porque o meu jogador H é ele que faz parte do time adversário. Agora nós vamos mudar o nome aí, tá? Vamos lá, Paulo Nunes, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto e Vampeta, jogador velho. Tá lá, vamos deixar a idade aqui 19, 23, 25 e 21, tá? Bom, eu tenho agora, tá? Vou tirar essa impressão aqui, tá? Então, eu tenho o time 1, que é a seleção, né? E eu tenho o time 2, que é os adversários, tá? Agora, eu simplesmente poderia vir aqui e criar um quê? Um campeonato. Camp é igual a new campeonato. E eu passo a seleção e o time adversário. Tá? Agora, olha que legal, se eu quiser imprimir o nome do jogador da casa, tá? Olha, o nome do jogador da casa, nome do jogador adversário. Adv, tá? Adversário aí. Tá? Como que a gente pode fazer isso? Deixa eu diminuir um pouco aqui, tá? Para vocês conseguirem enxergar, tá? Então tá lá, eu vou colocar só adv mesmo. A gente poderia chamar camp ponto time 1 ponto jogador 1 ponto nome. A gente vai acessando, tá? E agora para acessar o outro, camp ponto time 2, que é o adversário, jogador 1 nome. Então eu acessei o campeonato tem o time tem o jogador tem o nome, tá? Ficou dentro dessa escala. Vamos ver se roda. Tá lá. Time da casa, nome da casa 1, Hélio. Nome do adversário 1, Paulo Nunes. Tá? Olha que interessante, tá? Então, aí que nós vemos o relacionamento, tá? Então, aqui se fosse para a gente fazer aí abrir um diagrama de classes aí, só para a gente ter uma noção, né? Bem simples. Diagrama de classe, né? Como que seria essas classes aí? Nós temos o quê? O jogador, tá? Fora o jogador, nós temos o time, tá? Fora o time, aí nós temos a seleção, né? Não, já é o time e o campeonato. É isso mesmo. E o campeonato, tá? Aí são as três classes, tá? Como que elas são ligadas? Elas são ligadas por associação, né? Que o time, ele está relacionado com o jogador e o campeonato está relacionado com o time, tá? Isso aqui é uma ilustração para vocês verem aí, tá? Como que essas classes estão ligadas. Então, se elas estão ligadas, se eu tenho o campeonato, eu consigo acessar o time e eu consigo acessar o jogador. E dentro do jogador, eu consigo acessar as suas variáveis. Tá joia? Então, por hora, é isso aqui que nós temos sobre relacionamento, pessoal.